Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Partic Cast, o podcast da Partic. E hoje a gente vai falar sobre dois assuntos que são muito importantes na área da saúde, né? De um lado, o profissional da saúde, que ele construiu uma trajetória com a sua formação, a sua experiência, e do outro lado, o paciente, que busca, né, esse profissional também para esse atendimento. E para falar sobre esses dois assuntos que impactam diretamente na área da saúde, hoje a gente está aqui com o Dr. Leon, que é médico e também é o fundador da Partic, para poder falar um pouquinho sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Dr. Leon. Oi, Karina, obrigado aí. É um prazer estar conversando com você, que também trabalha junto com a gente nesse projeto, né, Karine? E cada vez mais a ideia é a gente aproximar realmente esses dois. Tanto o paciente que procura um cuidado de qualidade, quanto o profissional, cada vez mais que se destaca, que faz o serviço mais bem feito, ser melhor visualizado e mais fácil de ser encontrado por esse paciente que precisa de um cuidado de maior qualidade. Esse é o nosso principal objetivo. Perfeito, doutor. E assim, hoje em dia a gente sabe, né, que para escolher várias coisas, a gente tem muita facilidade de escolher pela internet. Então, assim, serviços de hotel, restaurante, compras de casa, hoje em dia tudo está facilitado nessa compra aí pela internet. Mas quando se trata de escolher um profissional da saúde, ainda é uma decisão difícil. Por que essa decisão ainda é difícil? Ótima pergunta essa questão da internet, porque ela trouxe muitas facilidades para o nosso dia a dia. Mas em saúde, eu digo que ela é perigosa. Perigosa por quê? Porque às vezes quem mais faz a propaganda ali, ele não tem a formação adequada para aquilo. Então não é simplesmente aparecer quem está aparecendo mais. Mas como que eu vou saber se esse profissional realmente é adequado ou não? Essa é uma dificuldade e que às vezes os meios de comunicação, e principalmente a parte de internet, piorou. Porque às vezes a chance do paciente encontrar uma pessoa que às vezes vai piorar a saúde dele aumenta muito. Então, antigamente, o que a gente tinha mais? Indicação, o boca a boca, que é aquele que atende da melhor forma, com mais cuidado. Então, hoje a internet a gente consegue trazer esse boca a boca e fazer uma curadoria, que é a ideia da Partic, que é fazer uma curadoria. O que é isso? Então, é a gente realmente trazer para dentro da Partic aqueles que realmente têm formação adequada para entregar um serviço de valor. Sim. Porque não entra quem quer no nosso projeto. Então, aqueles que têm são convidados por sua característica técnica e pessoal para propiciar um atendimento mais adequado. De excelência ali que vocês estão buscando, né? E nesse cenário também, às vezes, quem também é esses profissionais que são muito qualificados, às vezes eles não têm essa visibilidade fora desse círculo de pacientes, desse boca a boca que você comentou, né? Então, eles ficam muito na rotina de consultório, na rotina do dia a dia, entre consultório e hospital, por exemplo, e de toda a área da saúde que trabalha nesses setores, mas não tem visibilidade hoje em dia nas redes, na internet, né? O que você pensa sobre isso? Até mesmo, principalmente, grande parte desses profissionais, a maior parte ou quase totalidade desses de maior qualidade, por característica pessoal e de formação, que sempre foi ter atenção ao paciente e à sua formação, ele não foi preparado e ele não tem interesse de aparecer. Ele não vai para um TikTok, ele não vai para alguma coisa, ele nunca vai fazer uma dancinha, vamos dizer assim. Então... Vai dar um jeito de chamar uma atenção ali, né, desse o propósito público, né? dele é outro. O propósito, desde que ele foi treinado dentro da faculdade, é oferecer o melhor cuidado. Então, o que a gente vê, e todos que começaram a trabalhar com a gente, é para a gente ter um local único, onde essas pessoas é como se fosse um selo de qualidade. Então, quem está ali, ele não tem necessidade de ficar aparecendo em vários vídeos, em vários formatos, pensar o que vai precisar fazer de conteúdo ou não. Ele já tem um selo de qualidade de pertencimento a um grupo que onde o paciente, quando buscar para ele ou para um familiar dele, ele já tem uma certeza muito maior de qualidade. Uma segurança ali, né, para poder fazer esse agendamento e ir até uma consulta com esse profissional, então. Até um dos sócios, é interessante porque um dos sócios nossos, que é de outra área, da parte de tecnologia de informação, que entendeu o projeto, mas ele não tinha vivenciado ainda o projeto.
E ele estava em um atendimento que eu vi ali que não era o mais adequado, e aí falei para ele, olha, marca dentro da Partic. Aí ele procurou um profissional e ele me falou, entendi agora o que é o espírito da Partic. Por quê? Esse atendimento, eu nunca recebi esse atendimento até hoje. Então, uma atenção totalmente diferenciada. E por uma pessoa que realmente vai te entregar um cuidado baseado em evidência, que não vai te prejudicar. Com certeza, né? Mais fácil de chegar num diagnóstico, num tratamento que seja realmente ali para essa pessoa, né? De qualidade para essa pessoa. O que impacta nesse sentido também é a visibilidade do paciente, né? Das pessoas que às vezes elas não vão conseguir saber essa diferença, né? Da visibilidade digital e da qualidade profissional também, porque eles vão ficar impactados, às vezes, com o que tem muito fácil para eles nas redes, e aí não tem essa visibilidade do profissional de excelência. Sim, e é difícil você localizar, porque não vai colocar, até quando a gente foi para colocar perfil de muitos desses profissionais, tem dados que estão errados na internet, números que estão errados, então às vezes vai entrar em contato, você não consegue saber qual que é a real formação daquele profissional. Preciso entrar em contato. Como que eu vou entrar? Às vezes aquele telefone que está na internet está desatualizado, ele não consegue contato. Quando consegue contato, não consegue falar na clínica. Então, Sim. essa é a nossa ideia, de aproximar tudo isso aí. Informações onde o paciente consegue ver a formação daquele profissional, a experiência que ele tem, e na hora que ele clicar no botão ali de WhatsApp, ele já fala diretamente com a secretária desse médico. Ainda facilita esse agendamento para eles, então. Então, a partir que já veio dessa ideia de tanto ter ali a entrega de excelência do profissional, mas também que, principalmente, que o paciente se sinta seguro na hora de escolher quem vai tratar da saúde dele. Principalmente que a gente sabe também que para cuidar da saúde é um assunto sério, né? Não pode ser escolhido de qualquer forma. Então, faz todo sentido escolher com esse critério para encontrar essa excelência, né? Exatamente. E o cuidado é diferenciado. Então, quando a gente passa por uma situação dessa, a gente precisar de um cuidado mais especializado, ou um familiar nosso precisar de um cuidado mais especializado, e você encontrar alguém que realmente vai oferecer isso, e não vai prejudicar, porque às vezes quando você simplesmente procura pela internet, quem apareceu mais, quando vê grande parte de pacientes que chegam prejudicados, retiraram minha área, por exemplo, que é da cardiologia intervencionista, eu trabalho muito tratando a parte de infarto. Então, pacientes pós-infarto que passaram em alguns profissionais foram retirados uma série de medicamentos que não poderiam ter sido retirados, e essa pessoa teve um risco muito aumentado de um novo episódio. Então, isso não pode acontecer. Sim. E, por um lado, a ideia é a aproximação mesmo, porque cada vez mais o paciente e o profissional de saúde estão ficando mais distantes. Então, são outros players ali no jogo, né? Então, seja um convênio diferente, outros sistemas de saúde que acabam trabalhando como intermediários e separando esses dois. Então, o paciente Entendi. não consegue saber quem é o mais adequado para tratar daquele problema dele, não consegue, às vezes, a marcação, e quando vai marcar, às vezes, tem uma fila muito grande, não consegue, pelo sistema dele normal, ele não consegue fazer aquele agendamento. Então, é a gente trazer para um cuidado mais próximo. E isso a gente chama de entrega de valor. Então, Com quando a gente certeza. fala valor, é diferente de preço. Preço é como se for, cada um vai ter o seu valor, o seu preço ali dentro do sistema, Sim. né? Então, na hora que ele entrar em contato com o profissional, que ele vai acertar isso com o profissional, que essa é uma relação entre os dois, mas a nossa preocupação é valor. Então, o valor é uma coisa que ele não tem uma medida muito certa, ele não dá para caracterizar ou medi-lo como dinheiro. Com Então, é certeza. quanto que a gente entrega. Então, por exemplo, um paciente que passa dentro dos. Citando até dentro do meu grupo, mas que reflete para todos os profissionais ali também da Partic. O paciente que passa dentro do meu grupo, ele passa por um atendimento, ele tem contato com o celular do profissional para qualquer hora que ele tem uma intercorrência. Se ele tem um problema dentro da rede de hospitais, onde já falou que ele pode receber apoio, ele tem apoio 24 horas com o grupo.
daqueles profissionais dentro da parte da cardiologia, do grupo que trabalha comigo. Então, tudo isso tem um valor agregado muito grande, porque não é simplesmente aquele momento da consulta. E às vezes a pessoa tem uma série de dúvidas que não vão ser sanadas ali. Ele tem uma emergência, a emergência, grande parte das vezes, igual quando eu vou tratar infarto, é à noite, é de madrugada. E aí? Aos finais de semana, né, também, Final que de semana, acontece feriado, bastante. fim de ano. E aí como é que Exato. fica? Como fica esse cuidado? Não dá para interromper Então ele precisa de um cuidado com quem vai estar disponível Contínuo, também para né? ele. Então esse é uma entrega de valor de qualidade. Pessoas que estão Sim. fazendo o mais adequado em termos de formação, de cuidado realmente com o paciente e disponibilidade. Isso é fundamental. Perfeito. E é para continuar essa linha do cuidado também, né? E com isso, essa ideia de aproximar o paciente com o profissional, né? Essa conexão que você criou através da Partic, ela surgiu quando? Teve algum momento quando você pensou assim, olha, é aqui que a gente precisa entrar, porque a gente precisa dessa linha, desse cuidado mais de excelência realmente, que faça a diferença, né, na vida do paciente. Isso aí já tem 26 anos agora. Então eu formei em 2000 e desde que eu formei eu comecei, antes mesmo das especializações, eu comecei a ver dentro do mercado de trabalho essa divisão e essa separação, afastando o paciente, afastando o profissional. Então, por exemplo, quanto maior a formação do profissional, mais dedicação ele tem ao paciente, ele não pode ser remunerado da mesma forma. Então é como um produto. Às vezes você pode andar em diferentes tipos de carro, você vai chegar a lugares semelhantes, mas às vezes com um conforto diferente, com uma qualidade diferente. Então é a gente trazer isso de formação fazendo uma diferenciação de entrega de valor. Sim. Então é a gente conseguir que esse profissional tenha uma remuneração melhor. O paciente que quiser um cuidado e conseguir também, claro, um cuidado de maior qualidade, ele vai entender o valor daquilo. Então isso começou agora já está com 26 anos, que é o período já faz um tempo de que você formatura. veio Isso. E foi pensando nesse amadurecendo sentido. cada vez mais, até que 4 anos atrás a gente fez o projeto piloto, né? E o ano passado que a gente colocou em prática mesmo a formação e já com o site funcional desde março de 2025. Ah, é muito bacana. E assim, se fosse para você hoje falar diretamente com os profissionais da saúde e resumir a Partic em uma frase, assim, o que você diria que é a Partic? Saúde de valor. Valor para o paciente e para o profissional. Porque cada vez mais você preocupa em estudar mais, se dedicar mais àquele paciente, mas cada vez mais você precisa de tempo também para isso. Você precisa de tempo para estudar, você precisa de tempo para oferecer esse paciente, você precisa de tempo para ter disponibilidade a esse paciente. Então, só que não tem como, no sistema às vezes que está, dependendo diversos planos de saúde, por exemplo, a pessoa precisa cada vez mais atender um número maior de pessoas, ele não tem como entregar disponibilidade, senão ele fica doido. Né? Ele atende lá 30, 40 pessoas por dia. Se todos esses tiverem o celular, por exemplo, pessoal do profissional, não tem como, ele não faz mais nada da vida. Não consegue manter essa excelência, né? Exato. Então, o profissional, muitas das vezes, ele não é questão que quer ganhar muito dinheiro. A questão, às vezes, que ele quer trabalhar mais tranquilo. Então, não atender esse grandíssimo número de pacientes, mas reservar um tempo, uma atenção maior e ter tempo também para as coisas pessoais dele e principalmente para se preparar para fazer o atendimento dessas pessoas. E o mais importante, assim, nesse sentido, até a própria autonomia de cada profissional em estar dentro da plataforma, né? Porque cada valor, como você já mencionou, é o que o próprio profissional já coloca ali para o atendimento dele. Então, ele tem essa autonomia de colocar a experiência dele realmente ali em pauta com cada paciente, né? Exatamente. Isso que é fundamental. E hoje a gente sabe também que existem diversas plataformas nesse setor da saúde, né? E assim, cada vez mais vai se criando mais com a possibilidade e a visibilidade também que a internet dá com essa rede, né? E como a área da saúde é muito ampla e essas plataformas vão crescendo, o que fez
a Partic diferente dentro dessas plataformas? Interessante, porque quando a gente começou, os primeiros programadores, eles não conseguiam entender a ideia, porque eles queriam que fosse tudo automático. Então, por exemplo, uma pessoa de qualquer estado quis entrar na plataforma, ele entra, o profissional. Falei, não é, isso fura todo o nosso sistema. Então, é claro que financeiramente, numa fase inicial, seria mais interessante, o maior número de pessoas entrando na plataforma de profissionais. Só que fura a ideia. Então, por exemplo, hoje você vai marcar, você joga no Google, às vezes, cardiologista de determinada cidade. Vem, quem são os 10 melhores cardiologistas dessa cidade? Na verdade, são 10 pessoas que estão pagando por aquela plataforma, né? E não são necessariamente, quem são os mais recomendados ali. Simplesmente, a maioria das plataformas, a pessoa pagou, ele está dentro da plataforma. Então, a nossa ideia é o quê? Não, são só pessoas convidadas que entram para dentro da nossa plataforma. Uma curadoria mesmo para avaliar a formação, experiência desse profissional, local de atendimento, um combo de avaliações mesmo para que esse profissional possa estar dentro, que realmente você vai dizer para os pacientes, aqui tem segurança, aqui tem linha de cuidado, então tem essa curadoria antes de convidar um profissional a fazer parte. Exatamente. E crescendo de forma mais tranquila. Então nós precisamos, é claro que isso não dá para escalar para diversas cidades ao mesmo tempo de forma rápida, mas nós preferimos crescer de forma mais lenta, mais sustentável, de maneira que assim, a gente mantém essa característica onde o paciente, o que é o principal ponto? O paciente, quando ele marcar ali, ele tem uma certeza de um cuidado de maior qualidade, que ali vai ter pessoas preparadas, formação, atenção, para oferecer com maior chance de resolver o problema dele ou de um familiar. Esse para o lado do paciente. E para o lado do profissional, ele ter certeza também que ele pertence a um grupo, ele está visualizado para os pacientes, mostrando essa qualidade dele que ele tem diferenciada, valorizando ele dentro do mercado. Perfeito. Então, funciona também nesse sentido de indicação entre os próprios profissionais, né? Porque a gente sabe que a indicação ela é uma grande responsabilidade, né? Então, às vezes, esse profissional não tem algum outro profissional para indicar, porque várias vezes o próprio paciente de vocês, ele constrói uma segurança, uma fidelidade com vocês de que quando eles também precisam de um outro atendimento, eles pedem essa indicação. Exatamente. E aí fica mais fácil até dos profissionais fazerem essa indicação entre eles, então. Entre eles. E hoje as áreas de saúde se dividiram tanto. Então você tem especialidades diversas. Especialidade ortopedista da mão de tal dedo, e ela vai cada vez mais especializando. E mesmo que profissional daquela cidade, às vezes você não conhece todos os especialistas que tem. Então, mesmo para você indicar, dependendo da área, eu sou médico, às vezes para indicar um psicólogo que vai cuidar do paciente, eu não conheço. Então, ali dentro, ele procurando, ele já tem essa indicação. Então, facilita até para o profissional indicar outro que já tenha uma chancela ali, ele já tem um carimbo de qualidade, vamos dizer assim. Então, isso facilita a indicação dentro do sistema para os próprios profissionais. E para as secretárias, porque grande parte das vezes, quando o paciente sai do nosso consultório, às vezes ele não perguntou ali direto para o profissional, ele pergunta para a secretária. Então, aí o profissional não tem nenhum controle também sobre isso. Então, isso aí a gente faz desde o profissional, a indicação dentro das secretárias de cada clínica, cada consultório. Até é importante frisar essa parte, que a Partic não é um plano de saúde, ela não é um local físico, né? A gente centralizando esses profissionais para que as pessoas consigam localizar de uma forma mais fácil e marcar dentro da clínica ou consultório de cada um desses profissionais. A gente preza pela autonomia deles. Então, cada um tem o seu local, cada um tem o seu valor de procedimento, valor de consulta. Então, isso é importante, que a gente preza por essa característica aí também de autonomia. E essa parte de indicação é fundamental. Então, grande parte das vezes eu falo assim, a pessoa precisa ter um profissional ali de saúde, ter um médico que realmente assuma o cuidado dele. Ele não precisa saber tudo e nunca vai saber tudo, ainda mais hoje com as diferentes áreas, diferentes especialidades. Mas o que acontece? Ele precisa de uma referência daquele profissional.
Então, se ele falar, tem um problema de outra área, quando ele pergunta para aquele médico dele, às vezes ali dentro ele sabe um que ele pode indicar e às vezes livra a pessoa de um problema sério. Sim, que a gente sabe que até mesmo a critério particular, quando os pacientes vão em consultas, que eles podem acabar caindo em algum tipo de roubada ou até algum tipo de irresponsabilidade mesmo, né? Como você citou anteriormente, mudanças na medicação. Então, mesmo a critério particular, o paciente pode cair nesse... sem saber que aquele profissional é bom ou não, né? Exatamente. Esse ponto é fundamental que você falou. Porque o que acontece? Quando a gente está falando de preço e de valor, o que acontece? Muitos querem se posicionar no mercado, ele coloca o preço lá em cima, aparece bastante nas mídias sociais, mas ele não tem uma formação, mas tem lábia. E consegue convencer as pessoas que ele está fazendo. Primeiro que quando coloca na internet, só eu faço isso, aquilo ali já é fria, que a chance de cair na mão de um charlatão é gigante, né? Sim. E aí essas pessoas, grande parte das vezes, eles têm consultas muito altas de preço ali. Com e certeza. fazendo aquelas listas de 500, parece adubação, né? Porque são 500 itens ali de, às vezes, molibdênio, mais zinco, mais isso, mais ali, isso, né? mais 500 mil Infinitos. exames que não sabe nem olhar o que é o resultado daquilo ali, para que serve esses exames, não tem informação para isso. Então pede 1 milhão de exames, de forma... O exame ele é complementar, eu tenho que ter uma hipótese para solicitar um exame. E aí, aquele resultado não tem um valor simples assim. Eu vou ter que valorizar aquele resultado de acordo com a minha hipótese inicial. Então, tudo baseia numa conversa primeiro bem feita, que é a anamnese do ponto de vista de saúde ali, Clínica. exame físico, e depois que a gente vai pensar a hipótese, e depois que a gente vai falar em exames. Então, isso é fundamental, porque às vezes a pessoa fala, vou no particular. Muitas das vezes ele Vai nesse da vai jogar dinheiro visibilidade, fora. né? Exato. Então ele precisa. Então é um problema sério. Então precisa de um cuidado diferenciado dentro da Partic. A gente tem os profissionais que atendem de forma particular e tem essa garantia maior ali que todos são convidados, que a gente já tem indicação dentro do próprio sistema. Perfeito. E para saber, assim, os profissionais da saúde que estão nos assistindo, nos ouvindo hoje, como eles podem entrar na Partic, né? Se surgir esse interesse, como eles entram na Partic? Hoje a maioria é por indicação de outros profissionais que já estão ali dentro. Então, para conseguir entrar, pode entrar em contato com a parte da Partic, mas se não houver uma indicação dos que já estão ali dentro, uma avaliação de currículo, e até um máximo, porque cada área eu tenho que ter um máximo também de profissionais. Não tem como eu colocar dentro de uma mesma área 100 profissionais, porque aí também dilui, não é vantajoso para esses profissionais. Então eu tenho um número máximo também de profissionais por determinadas áreas. E ele faz esse contato, mas a maioria já parte de indicação do próprio grupo. Então, por exemplo, fisioterapeuta que a gente já tem confiança vai indicar outros fisioterapeutas de áreas diferentes para estarem dentro da Partic. Perfeito. E a Partic hoje, ela está em Ribeirão Preto, né? Está em Ribeirão Preto, mas em expansão também para outras cidades. E se outros profissionais de outras cidades, né, que já vê esse movimento entrando na cidade, queiram também participar e ser parte da Partic, tem algum formulário, alguma coisa que eles podem enviar para que conheçam e vejam se ele entra ou não dentro desse hub, dessa comunidade? É dentro do site mesmo da Partic. Então, Partic é www.partic.com.br. Ali tem uma área específica onde ele vai pegar e fazer como se fosse um cadastro dele também. Aí esse cadastro vai depender da cidade onde ele está, se já está aberto ou não, e de indicações de outros que já são de referência daquela cidade. Então a indicação não parte simplesmente de nós da Partic, mas depende de ter indicação e ter respaldo e aprovação de outros da cidade ali também que fazem parte do sistema. Mas hoje, você diria que a Partic evidencia, é para o profissional aparecer mais ou é para o profissional ser encontrado? As duas coisas. Então,
Ali ele vai conseguir um número maior de indicação, seja de outros profissionais que já fazem parte, das secretárias do consultório e de todas as propagandas que entram da Partic. E a partir cada vez mais nós estamos tendo indicação de pessoas que já fazem, pacientes que foram atendidos por médicos da Partic e são referenciados para outros profissionais ali da Partic e entenderam o que é esse conceito e o valor que é entregue. Então, a partir disso, aumento de pacientes aí para todos esses, de clientes dessas ou demandas pacientes. mesmo, né? E já vem até mais filtrado, vamos dizer assim, pela especialidade, subespecialidade que esse paciente procura também, né? Exatamente. E é uma coisa, por incrível que pareça, até interessante, que eu falo que faz parte até do processo da cura. Se a pessoa chega e ela já chega com confiança no profissional, isso facilita muito, tanto o diagnóstico quanto o tratamento, resposta ao tratamento. Então, às vezes, eu brinco com alguns pacientes que, às vezes, numa primeira conversa, falam: eu senti muita confiança no senhor. Eu falo, isso já é 50% do tratamento. Então, precisa essa confiabilidade. Então, dentro da Partic, é um grupo que a gente já trabalha essa confiabilidade. Então, o paciente marcando por ali, ele já vai, como se diz, em outro patamar de confiabilidade. Então, isso facilita para ele, ele já vai com mais confiança. Isso vai facilitar o tratamento dele. Não, com certeza. E assim, uma das coisas que os profissionais comentam, né, bastante com a gente é esse pertencimento também, né, que além de ser uma plataforma que dá um selo de qualidade com o nome Partic hoje, também é uma comunidade, né, que esse profissional ele entra para uma comunidade de profissionais que entregam excelência, que tem uma formação sólida. Então, eu queria que você comentasse um pouco para nós sobre essa comunidade dos profissionais. Isso é muito importante, porque são pessoas que às vezes têm ideais semelhantes, têm algumas coisas da vida privada semelhantes, e que às vezes pela correria do dia a dia nem se encontram. Então, com isso, a ideia é cada vez mais trabalhar interesses que são situações que são de interesse comum do grupo, dentro daquela cidade, dentro do grupo, e a gente aumentando cada vez mais o pertencimento ao grupo. E, doutor Leon, hoje também a gente vê uma mudança, né, na prática dos próprios profissionais de saúde, fazendo essa migração mesmo para o particular, né, de sempre estar atendendo ali o particular, de valorizar essa caminhada e trajetória, né, dentro da sua experiência e da sua formação, como a gente já comentou. E no Brasil, acredito que essa mudança também vem acontecendo. Você acha isso também? Você percebe isso também? Sim, e até foi das entradas da Partic no mercado por essa percepção. Cada vez mais, aquilo que eu falei do distanciamento do profissional e do paciente, chegou em um ponto que as pessoas às vezes veem que elas estão sendo cuidadas de forma fragmentada. Então, numa consulta de 5, 10 minutos, você não conhece ninguém. Então, as pessoas, quem tem condição, obviamente, para isso, que infelizmente não são todos que têm essa condição, mas para quem tem a condição de arcar com o custo de consultas particulares, às vezes procedimentos particulares, ele entende ali o que é esse valor. E cada vez mais as pessoas estão procurando. Então, o plano de saúde, cada vez mais, vai ser utilizado para o intra-hospitalar, que é onde é caro. Então, hoje você vai ser internado, você precisa de uma UTI, você precisa de uma cirurgia mais avançada, precisa de uma prótese específica, de alguma coisa, isso é muito caro. Então, é igual um seguro de carro, a pessoa faz para coisas mais sérias. Então, uma batida, roubou o carro, perda total. Então, nessas situações, é importante a pessoa ter uma segurança, que ele não vai ter um custo muito maior disso. E aí entra muitas seguradoras de saúde ou planos de saúde que a pessoa, né, quem tem condição, é importante ter isto. Mas fora do hospital, essa conta não fecha. Não fecha por bom profissional. Então, o bom profissional que às vezes vai atender um paciente ali cada hora e meia, ao final do dia, ele não paga o custo do consultório dele. Entendi. Então, para ele pagar, para ele terminar zerado, para ele pagar o custo, ele começa a ter que reduzir o tempo de consulta, aumentar desesperadamente o número de pacientes. Então, por isso que cada vez mais, quem tiver uma maior formação, quem
quer entregar um valor maior, está migrando para isso. E os pacientes estão conseguindo ver esse valor e também aumentando a marcação. Isso mesmo quem tem planos de saúde. Então, o plano de saúde, às vezes, ele vai marcar pelo plano dele, ele sabe que às vezes vai demorar, dependendo da área, 2 meses. Eles marcam com qualquer um. Não, mas eu quero com fulano. Ele não consegue, infelizmente, marcar. Né? E às vezes é para aquele momento, né? Então, a Partic já traz essa segurança de encontrar esse profissional naquele momento. Sim, e para agilizar um pouquinho o tempo, para conseguir essa consulta mais rápido. Então, para conseguir entregar e entender esse valor dentro da saúde. E hoje, qual é esse paciente que procura pela Partic? São pacientes que já entenderam qual que é o valor que ele quer para a saúde dele. Né? Então, principalmente que vê que é um atendimento diferenciado que ele quer para situações principalmente de maior risco, de situações onde tem uma doença mais evidente ou uma prevenção. Então, por exemplo, a pessoa que tem um histórico na família muito importante e ele sabe que ele tem um risco maior também, quer fazer uma prevenção mais avançada. Então, essas pessoas já estão entendendo e procurando esse cuidado mais especializado. Esse tipo de valor, né? Porque até quando a gente escolhe, como a gente falou, nessa facilidade de internet, que hoje em dia a gente consegue escolher tudo, ir num hotel que você não gostou, você pode só não ir de novo, né? Mas em relação à saúde, teria que pensar um pouco melhor para já encontrar um bom profissional que trate o seu diagnóstico com um tratamento ali dentro de evidências, né? Sim. Então, basicamente isso. Isso. E que propicia uma linha de cuidado também, né? Porque às vezes, vou dar um exemplo, por exemplo, um paciente que chega infartado, ele precisa de um atendimento rápido para uma pessoa de qualidade, que faça o procedimento quanto antes. Depois, para conseguir uma alta mais precoce, ali dentro já o cuidado da fisioterapia. Para prevenção de infarto, ele precisa de um cuidado, inclusive, dos dentes. Ele precisa de vacinação. Tem uma série de situações que ele precisa para reduzir o risco dele de um novo infarto. E ali dentro da Partic nós temos profissionais de todas essas áreas. Então, propiciando uma linha de cuidado mais adequada para esse paciente. E, doutora Leon, a Partic, como a gente disse, né, começou em Ribeirão e agora começa a expansão. Como que está sendo conduzida essa expansão para outras cidades também nesse momento, desse modelo da Partic? Nós estamos começando, o próximo mês agora já Uberlândia e São José do Rio Preto também, mas a ideia é a gente chegar nas maiores cidades do Brasil aí em um médio espaço de tempo, né? E a ideia cada vez mais é ter um profissional referência que inicia a indicação de outros profissionais. Então, porque para mim, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto é muito mais fácil, que eu conheço o pessoal, então todos confiam também no meu trabalho e aceitaram apostar nessa ideia nossa. Agora, fora, eu conheço um número menor, eu conheço em muitas cidades, mas conheço um número menor. Mas esses são nossas referências. E essas referências que vão cada vez mais indicando outros ali dentro. Então tem um profissional âncora que faz esse convite também dentro do cenário dele de indicações para manter a qualidade da Partic. Para manter a qualidade da Partic. E aquilo que crescendo devagar, mas a gente mantendo a nossa essência e mantendo o principal objetivo, que é o cuidado de qualidade, valorizando o profissional e valorizando principalmente o paciente que precisa desse cuidado. Então seria realmente uma expansão nacional mesmo, né? E sobre esse futuro, como que você vê a Partic no futuro, já contando com essa expansão nacional de uma plataforma que não é comum, né? Principalmente dentro da área da saúde, não tem essa seleção, não tem essa curadoria. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse futuro da Partic. A gente crescendo com os pés no chão e a gente mantendo essa essência, ela vai demorar mais tempo, né? Não tem como a gente fazer um crescimento rápido. Mas ele é sustentável. Então essa que é a ideia. E a gente agregando novos valores que a gente possa entregar mais coisas para os pacientes que acreditam também nessa ideia e para os profissionais que também acreditam. E agora, para a gente finalizar a nossa conversa, qual seria a mensagem que você deixaria tanto para os profissionais de saúde que estão hoje nos assistindo, como também para os pacientes? Eu acho que é principalmente a saúde de valor.
Então, cada vez mais, valorizar o próprio profissional, valorizar o cuidado com esse paciente e esse paciente entender o que ele precisa para resolver o problema dele naquele momento, com qualidade, com evidência. Doutor Leon, nós vamos encerrando a nossa conversa de hoje, mas já que a gente falou desse cenário da saúde, tanto do profissional quanto do paciente, qual seria a mensagem que você deixaria para os profissionais da saúde que estão nos assistindo hoje e também para os pacientes que procuram ali um cuidado? Que a saúde, com entrega de valor, seja para o profissional ou seja para o paciente, esse encontro de qualidade você vai encontrar dentro da Partic. Perfeito. Então, tanto para um quanto para o outro é um valor ali dessa linha de cuidado, essa continuidade no cuidado desse paciente. Exatamente. E isso é interessante porque pelos dois lados a gente já tem uma série de relatos aí dos dois lados. Os profissionais que gostam de fazer parte, entendem o valor e sentem cada vez mais valorizados, e o paciente que passa e tem essa experiência entende o que é essa diferença de cuidado. Perfeito. Obrigada, doutor Leon. Eu tenho certeza que tanto o pessoal que ainda não conhecia a Partic vai se interessar, vai entrar no site. Eu queria até que você falasse pra gente se tem redes sociais, o site, como que é a plataforma para esse pessoal conhecer a Partic. Principalmente tem um site, né, que é onde o site ele é simples, mas é um site feito para quê? Para marcação. Então ele localiza o profissional, qual a cidade que ele quer fazer o agendamento dele, já vê o currículo do profissional e já faz o agendamento. Então, para ele, é essa facilidade na hora que ele já entendeu o conceito e quer fazer a marcação. E a parte de redes sociais, principalmente dentro do Instagram, realmente, da Partic Saúde, ele consegue ver conteúdos, alguns dos profissionais que também fazem algumas entrevistas para a gente também, e consegue ter ideia do conteúdo que a gente oferece. E também as gravações do podcast com cada profissional de cada cidade, no caso também. Perfeito. Então, finalizamos por aqui. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos assistiu e que também nos ouviu. Obrigado também, Karine. E espero que todos conheçam a Partic, tenham a oportunidade de conhecer a Partic e manda nas redes sociais nossas também qual foi a sua experiência. Isso é importante. E que passe a indicar a Partic quando precisar de um cuidado mais especializado, um cuidado de mais qualidade, para ele conhecer o nosso site www.partic.com.br. Até mais.